Olá, tudo bem? Seja bem-vinda a mais um passo a passo aqui no meu canal no YouTube. Eu sou Beth Santos, faço artesanato em tecido e hoje o nosso passo a passo é esse aqui, olha, de um porta-biju ou maquiagem, tá? É uma pecinha super fácil de fazer, simples mesmo, tá? Eu vou ensinar você a fazer um molde redondo. Normalmente todo mundo usa um prato, uma tampa redonda, alguma coisa que facilite, né, para fazer o molde. Só que eu vou ensinar um jeito mais fácil, sem precisar de usar acessórios para fazer esse molde redondo, tá bom? Porque você não vai precisar só de uma medida. Esse aqui você vai precisar de 40 centímetros de diâmetro, vai precisar de 30 centímetros e um menor de 10, tá bom? Então esse passo a passo ele é bem fácil. Vamos lá? E para você que está começando no mundo do passo a passo, seja bem-vindo aqui ao meu canal, tá? Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, olha. É um porta-biju ou porta-maquiagem. Ela é fecha com cadarço, olha, abre assim, dessa forma. E aqui dentro você encontra, olha, 8 bolsinhos. É uma peça que você faz com um molde redondo e é esse molde que nós vamos mostrar hoje. Tá? É um jeito super fácil de fazer um molde redondo. Esse passo a passo você começa pelo molde, olha. E o molde começa com uma régua. Você pega uma régua normal, né? Escolar. E você vai, olha, pega um papelão e marca a medida que você deseja. A minha eu marquei, lógico, comecei com 0 e fui de 5 em 5 centímetros. 5, 10, 15, 20, 25, 30 centímetros, tá? E essa marcação você vai fazer nesse papel e em cada marcação que você fizer, você já vai fazer um furinho. Deixar um furinho nessa direção para você poder conduzir a medida no papel depois, tá bom? Como que a gente vai passar essa medida redonda com essa régua? Você vai aqui, olha, encontrar o meio da sua folha. Pode ser um papel pardo, pode ser um jornal, pode ser já um papelão, né? Pode ser qualquer papel que você queira usar para fazer essa medida. Você vai encontrar aqui o meio, olha, da sua folha. O meu eu encontrei aqui. E com essa régua, você vai pegar esse furinho que você fez, tá? Vai colocar o alfinete e vai fixar ele aqui, olha, na medida que você encontrou do meio. E vai marcar, olha, vai segurar firme. Não pode deixar ela balançar nem sair do lugar na hora que você fizer a medida. Para esse porta-biju, nós vamos precisar de 3 medidas. 10 centímetros de diâmetro, que nós vamos usar a metade, que é a medida, olha, de 5 centímetros. E aí, fazendo isso, a gente encontra, olha, a medida de 10 centímetros de diâmetro. Outra medida que nós vamos precisar é a de 30 centímetros de diâmetro, mas nós vamos usar a de 15 centímetros, olha. É sempre a metade do que você precisa. E para a medida de 40 centímetros de diâmetro, nós vamos precisar da medida de 20 centímetros. Ó, tá vendo? Como é fácil fazer um molde redondo? Pronto, dessa forma você não vai precisar usar prato, nem tampa de vasilha redonda, nada disso. Você fez uma reguinha, pronto, já fez a sua medida, tá bom? Ó. 10 de diâmetro, 30 de diâmetro e 40 de diâmetro. Esse molde você vai recortar e vai cortar no tecido, tá bom? No tecido, você vai fazer assim, olha, vamos mostrar para você. Com a medida de 40 centímetros de diâmetro, você vai cortar a parte principal, tecido principal e forro. Com a de 30 de diâmetro, você vai cortar também uma vez no tecido e uma no forro. E com a medida de 10 centímetros de diâmetro, você vai fazer a marcação no tecido. Você só vai fazer a marcação no tecido principal da parte interna dos bolsinhos, tá? E vai cortar um acolchoado, pode ser nylon dublado. Aqui eu botei 2 pedacinhos de nylon dublado. Você pode colocar manta, acrilon, pode botar o que você quiser, só para deixar um pouquinho assim fofo, tá bom? Eu vou disponibilizar, para quem não quiser fazer a régua e o molde,
eu vou disponibilizar nessa folha aqui, olha, no tamanho real, para você imprimir, tá? Esse molde vai ficar disponibilizado no grupo Beth Santos Moldes no Facebook. E quando você for imprimir, você vai imprimir 4 partes dessa aqui e vai unir as 4 partes pelo pontilhado, olha. Você vai colocar uma parte, 2, 3 e 4 partes. Pronto, assim você vai conseguir o seu molde redondo, tá? Com as medidas direitinho. Essa parte aqui do pontilhado é o pontilhado onde você vai passar uma costura para depois passar o cadarço aqui por dentro. Então, vamos começar a montagem dessa peça? Vamos lá. Então, vamos começar a montagem dessa peça. Para começar a montagem, você vai precisar primeiro lugar, pegar o tecido principal, que é o maior, né? E vai fazer, olha, um caseado dos 2 lados, na mesma direção. Como que você vai encontrar essa medida aqui? Dobrando, dobra o tecido principal ao meio, e aí, olha, você vinca com a própria unha para encontrar, olha, o meio aqui, tá? Encontrou o meio, pronto. Você já tem a marcação, uma de cada lado, para poder fazer o caseado, tá? E a altura, olha, é de 2,5 centímetros que você vai fazer essa marcação, tá? Então, feito isso, você já pode juntar direito do forro com o direito do tecido, passando uma costura toda em volta. O meu caseado, eu coloquei, olha, um pedacinho de tecido por baixo para reforçar, mas dependendo do tecido, se for um tecido mais grosso, não precisa. Então, olha, as 2 peças, olha, cortadas iguaizinhas, tá? E agora você vai passar uma costura toda em volta desse tecido, tá bom? Então, vamos começar a costurar. A medida da costura é a medida de um pézinho de sapatilha. Não precisa ser mais que isso, tá? A medida que você puder, menor que você puder encontrar para poder passar a costurinha, tá bom? Então, vamos lá. Pronto. Medida, costura feita, toda em volta, olha. Uma medida de um pé calcador só, tá? A largura menor que você encontrar para a costura ficar bem fininha. Então, agora, nós vamos fazer o quê? Nós vamos puxar aqui, ó, o tecido de um lado e do outro, fazendo assim, encontrando o centro do avesso, tá? Fazendo um cortezinho assim, ó, sem medo. Fez um cortezinho, agora a gente vai desvirar essa peça todinha por esse corte aqui. Tá? Assim, ó, muito fácil. Vamos desvirar todinha a peça. Pronto. Desviramos a peça todinha, tá? Esse cortezinho é feito do lado do forro, tá, pessoal? Não pode fazer do lado do direito, não. Ele fica bem amarrotadinho, mas depois é só passar a peça para poder ficar bem bonita. Então, agora a gente vai ajeitar todinha, organizar aqui, olha, todinha, para poder fazer o quê? Passar agora, olha, um pesponto na beiradinha, toda em volta, para poder bater essa costura aqui, tá bom? Então, vamos fazer isso? Que aí, olha, a peça já vai indo pro lugar, antes mesmo de você passar ferro, tá? Ela vai indo toda pro lugar. Vamos, então, fazer essa costurinha. Pronto, a costurinha feita, olha, toda em volta. Agora, nós vamos passar mais 2 costuras.
uma em cima do caseado e a outra embaixo do caseado. Toda em volta, como eu mostrei na marcação do molde, aquele pontilhadozinho. Por quê? Essa costura, uma embaixo, outra em cima, depois a gente vai abrir esse caseado aqui e vai passar o cadarço para poder franzir. Então, vamos começar aqui, fazer um caseado. A gente vai seguindo, olha, para saber essa medida, caso você não queira fazer a marcação, como eu aqui, eu não fiz a marcação, é só você se basear pelo tecido rente aqui no pé calcador. E aí você vai fazendo e vai passando a costurinha. Pronto. Feita a costurinha toda em volta, aqui, olha. Tá vendo? Uma passou em cima do caseado e a outra passou embaixo. E aí você usa um pesponto como guia para poder fazer toda ela certinho. Olha como ela tá toda por igual. Então você vai fazer um pesponto na borda e mais 2 costuras embaixo. Então agora, com essa parte externa assim, pronta, a gente vai fazer a parte interna. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos costurar direito com direito e depois desvirar para poder encaixar as 2 partes. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa. Uma costura aqui, olha, toda em volta dessa peça, tá bom? Então, vamos começar lá a costura. Pronto. Feito do mesmo jeito, olha, passamos a costurinha toda em volta. E o mesmo processo agora. Separar aqui, olha, um lado do outro, para não correr o risco de cortar, né, um dos lados, tá bom? E aí, olha, a gente faz assim, um corte aqui no meio, sem medo, porque às vezes a gente pode achar que vai estragar a peça, mas não. Depois essa parte cortada vai ficar de frente para essa aqui cortada também. Então, vamos lá desvirar tudo de novo. Bom, agora a parte, olha, de 30 centímetros de diâmetro já está toda costurada e virada. Então, agora a gente vai passar a mesma costurinha aqui. Só que nessa não entrou caseado e não precisa entrar esse pesponto aqui, onde vai passar o cadarço. Esse pesponto é só na peça de 40 centímetros de diâmetro. Na menor que vai entrar o bolso, não precisa, tá? Então, vamos lá fazer o pesponto. Vou puxar aqui, senão a linha foge. Bom, pesponto feito, olha, todo em volta, bem pespontadinho. Feito isso, agora, olha, nós vamos posicionar uma peça em cima da outra. Avesso com avesso, né? O forro, o direito do forro com o direito do forro, tá? De ambas as peças. Vamos posicionar aqui, centralizar, tá bom? Se tiver dificuldade na hora de centralizar essa peça, o que que a gente faz? A gente dobra ao meio, marca, tá? O meio aqui. E marca também na outra posição. E faz a mesma coisa com a outra peça. E aí, olha, vai encontrar o meio aqui embaixo e você posiciona meio com meio, tá bom? Mas se a peça não ficar centralizada, milímetro por milímetro, por favor, não precisa entrar em sofrimento, porque artesanato é assim. Não tem medidas, nada exatamente perfeito, né? Porque aqui não é feito por máquina, nós somos humanos, né? E uma coisinha não sai igual a outra, né? Então, feito isso, a gente vai fazer agora o seguinte: nós vamos colocar esse acolchoadozinho aqui embaixo, ó, aqui embaixo, e vamos passar um pesponto naquela marcação que a gente fez aqui dentro, olha, de 10 milímetros. Mas aí, para isso, a gente vai, olha, alfinetar, porque aí essa peça, ela não vai sair do lugar, tá? Deixa eu contar uma coisa para vocês sobre alfinete. Esses alfinetes aqui, olha, que a gente usa,
que são fofíssimos, né? A gente compra importado, eles são lindos mesmo, são fofos, mas é mais para decoração, tá? Você não usa normalmente numa peça. Eu uso muito ele para molde, porque eu acho ele grande e ele consegue prender bem o molde na hora do corte. Mas para usar mesmo na peça, em roupa, em qualquer tipo de atividade que você faça com tecido, usa essezinho aqui, olha. Esse aqui tá até tortinho já, tá? Ó, você usa esses aqui, olha. Os meus ficam sempre tortinhos porque acaba que bate em alguma na hora da costura. Sempre, tá? Sempre, mas usa assim, olha. Essezinho que é muito popular, que a gente encontra aqui, em qualquer loja de aviamentos, você encontra esse alfinete. Por que que eu tô dando essa dica desse alfinete? Porque ele tem a ponta mais fininha. Então, quando você coloca, ele não fura o tecido, ele não rasga o tecido, porque alguns tecidos que são de impressão, não são tecidos... É arte digital. Alguns tecidos que tem estampa com arte digital, quando você enfia uma pontinha de alfinete, esse tecido fica furado com aspecto feio. Então, procure usar sempre esses alfinetinhos assim. Eles não são caros, vem um pacote, uma caixinha com bastante alfinetinho. Bom, então agora que a gente marcou, né, para não sair do lugar, vamos botar até um aqui no meio, olha, no centro, tá? Porque aí a gente sabe que ele não vai sair mesmo. A gente vai passar uma costurinha aqui, toda em volta nessa marcação que você fez, tá? Então vamos para a máquina. Pronto, costurinha do centro, olha, bem feitinha, tá bom? Agora a gente tira todos os alfinetes, né, para poder começar a marcação dos bolsinhos, tá bom? Bom, nesse momento que você acabou, prendeu as duas peças, então você agora vai encontrar a marcação desses bolsos. Como você vai fazer isso? Você vai levar para o ferro, tá? Um ferro bem quentinho. Você vai dobrar o meio. Esse jeito é para você não ficar passando lápis, caneta, para não manchar a peça, tá? Você vai dobrar o meio, vai passar com ferro, olha, vincando cada lado, assim como tá o meu aqui, olha, vincado. Aí você vai dobrar o lado, vai vincar também, sempre marcando, ó, a marcação que você fez uma na outra, tá? E a mesma coisa com as outras peças. E aí você vai fazendo uma a uma, vai dobrando até você encontrar as 8 partes. Então você vai dobrar o meio aqui, depois você vai dobrar o meio aqui, né? Marcação de um lado primeiro, depois o outro meio. Depois que você encontrar a primeira linha na vertical e a outra na horizontal, aí você vai fazer a dobra, olha, encontrando as pontas marcadas de um lado e de outro e fazer um vinco na direção, até encontrar as 8 partes. E aí agora você vem, olha, com a costura só nessa parte, daqui até essa parte aqui acolchoada, fofinha, em toda ela, as 8 partes dos bolsinhos. Olha só como ficou. Agora a gente aqui, olha, apara as linhas, né, para poder ficar, olha, direitinho, tá bom? Aí já formamos aqui, olha, 8 bolsinhos, tá vendo? Bem simples de fazer, né, essa peça. Requer só uma paciênciazinha para fazer muitos pespontos, tá? E do outro lado também, a gente corta o excesso. Bom, depois que nós costuramos aqui, olha, as 2 partes e fizemos a divisão dos bolsinhos, a gente agora abre esse caseado aqui. Na verdade, você pode abrir antes, tá? Porque aí não corre o risco de cortar o tecido de baixo, tá bom? E aí você faz isso, olha. Vem aqui com um jeitinho. E aí tem certeza que não pegou na parte de baixo. E vem assim, ó, levanta as 2 pontas e ó, abriu, tá vendo? Muito simples usar esse cortador de casa, tá? Levanta aqui, ó, e corta.
Tem outro jeitinho também de fazer. Algumas pessoas botam um alfinete, que aí quando você vier cortando, ele trava aqui. Mas eu prefiro fazer assim, olha. Botar e já encontrar o final que eu quero. Aí eu posso botar uma pressão que ele rasga direto, sem correr o risco de rasgar direto o tecido, tá bom? Agora nós vamos, olha, passar o cadarço nesse pesponto que a gente fez aqui, olha. Vamos usar uma pinça para passar cadarço ou elástico, tá? Ela tem uma trava para, olha, prender o cadarço que você vai passar, tá? Esse cadarço aqui tem 1 metro mais ou menos, e você vai passar, olha, toda a volta e vai sair um furo. Depois você vai passar o outro toda a volta e vai passar aí pelo outro furo. Então, vamos começar passando esse cadarço desse jeitinho aqui, tá bom? Então, ó, vamos passar toda a volta fazendo esse movimento até enquanto, ó, a gente aqui, olha, passou pela outra casa. Mas a gente não vai sair nessa aqui não, a gente vai sair na mesma que entrou, tá bom? Até encontrar o outro lado. Vamos passando. Ó, encontramos. Quando chegar aqui, olha, você puxa com cuidado para não sair a ponta que tá aparecendo aqui. Aí, quando sair, olha, você destaca aqui o passador de elástico e, olha, dá um nozinho para não correr o risco de perder esse fio aqui dentro. Aí você vai tirar e vai ter que refazer todo novamente, tá bom? E agora a gente vai passar, se nós passamos por esse lado aqui, agora o outro cadarço, nós vamos passar por esse lado, fazendo a volta toda e saindo por aqui também. Então, vamos passar. Então, olha, vamos agora pelo outro lado, fazendo o mesmo processo. Então, vamos lá. Ó, agora a gente tá passando aqui, ó, em cima embaixo do outro caseado. Mas, ó, a gente não vai sair aqui, vamos passar direto, tá? E continuar colocando. Bom, agora a gente chegou aqui, ó, do outro lado. Então, nós vamos também fazer a mesma coisa, ó. Dar o nozinho para não perder. Tá bom? Ó. E aí, agora que a gente vai ver como ficou, qual a medida que a gente quer, olha, da abertura. Olha só como vai ficar. Tá bom? Ó, a gente puxa tudo para poder sentir a medida. E só agora que a gente vai abrir, olha, para ver a abertura que você quer. Se você quer que ele abra mais, aí o que você vai fazer? Você vai abrir mais aqui. Se quer que abra menos, você vai puxar aqui. Pronto. Decidiu qual a medida que você quer de abertura, aí você vai dar um nozinho aqui, olha. Porque aí, na hora que você abrir, ele vai travar, tá bom? Ele trava e não abre todo. Ele para aonde você marcou. Tá bom? Olha, dos dois lados. Pronto, a abertura é essa que você quer. Então, é essa que vai ficar, porque o nozinho que você deu serve de trava. Tá bom? Bom, já tá pronta. Falta agora só um fuxico penduradinho aqui na ponta para dar um charme na peça. Tá bom? Vamos fazer um fuxico. Bom, aqui, ó. Fiz um fuxico. Vou colocar essa pontinha com o nó da ponta, olha, aqui dentro do fuxico. Dei um nozinho na ponta para poder, olha, ele não sair fácil do fuxico, tá? E aí agora, ó, a gente puxa. Puxa e arremata, tá? Esse fuxico aqui para ele não soltar. Pronto. Prendi o fuxico aqui, agora, olha, ele fica presinho aqui, fazendo um acabamento bonitinho. Vamos colocar agora do outro lado também. Pronto. Fuxico colocado dos dois lados para fazer um acabamento bonitinho. E agora, olha, é só puxar que você já tem
a sua bolsinha, sua nécessaire, seu porta-biju ou porta-maquiagem prontinho, tá bom? Então, fica aí esse passo a passo para quem está começando no mundo do artesanato. Um beijo e até o próximo!